Dali, meu povo, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste irritadíssimo, chateadíssimo canal Léo Brasil aqui. Meus amigos, estou chateado porque as notícias do Galo não estão boas, né? O atleticano tem um dia de paz. Então, nós estamos aqui hoje para fazer um react importante, um react diferente. React aí do nosso grande Fael Lima, que fez um vídeo aí no Camisa 12. E um vídeo extremamente importante, por isso eu resolvi reagir aqui com vocês. Não vai ser o vídeo todo, lembrando para vocês que o vídeo todo vai estar aqui na descrição, então se você quiser assistir ele completinho, sem eu parar, sem eu comentar no meio, é só clicar no link da descrição. E mesmo se você ficar satisfeito com o que a gente vai mostrar aqui, vai lá e deixa o like, que o conteúdo é dele, obviamente, né? A gente só está aqui reagindo, mas eu decidi reagir porque a parte que eu vi já me falou, nossa, eu preciso terminar de ver esse vídeo com a galera, porque o que o Fael falou é basicamente o que eu falei ontem, no dia anterior a que eu tô gravando esse vídeo, né? Ele soltou o vídeo no dia seguinte. E, cara, nós temos a mesma linha de raciocínio para tudo que tá acontecendo no Galo. Então vamos assistir, porque o Fael tem uma memória impressionante para Galo, eu não consigo lembrar ter uma memória tão boa igual ele. Incrível. Fael, tô te esperando aqui um dia, tá? Ainda tem essa esperança. Eu sei o Bolivar, vocês param de me enrolar. Vamos lá, então, para este vídeo, reagir aí ao Novidade na SAF, o discurso mudou, é o nome do vídeo. Nós já estamos pegando um pouco mais adiantado aqui a partir dos 8 minutos, então quem quiser assistir completo, link na descrição. Bora lá. A aspa do dirigente, a fala do dirigente, ela tem que ser de muita responsabilidade. Ela tem que ser muito bem pensada, né? E a gente usa muito aspas para tudo praticamente hoje que o torcedor atleticano pede no clube, é de algo que foi prometido para ele. E você quebrar uma, duas promessas porque aconteceu algo imprevisto, tudo bem. Mas quando você quebra praticamente tudo, aí eu entendo o torcedor atleticano ficar meio ressabiado. O mineiro já é meio desconfiado, meio ressabiado, mas quando você quebra muita promessa, é realmente de se compreender que o atleticano fique mais... Na verdade, né, Fael, tá difícil de lembrar as promessas que eles cumpriram, tá? Né, até a arena ali, a única coisa que eles cumpriram foi fazer a arena, porque nem pagar eles pagaram. Então tá difícil até da gente lembrar, assim, de cabeça, o que eles cumpriram, mas vamos lá. desconfiado. É porque a gente tá falando disso tudo. Pra você que não tá entendendo nada até agora, até porque eu errei muito no lead desse vídeo, que eu já deveria ter falado de cara qual era o principal assunto. Talvez a assessoria do Galo me informou aqui sobre alguma dúvida que eu perguntei pra eles. Não mandou ainda. O Atlético convocou os conselheiros do clube para votarem, para derrubarem um veto que tem da... A SAF tem 25% das ações da SAF. E existiu ali um veto que não pode reduzir isso. É basicamente os conselheiros falarem, ó, a partir de hoje pode reduzir esses 25%. E o que causa muita estranheza pra gente? É que foi dito, prometido, reforçado, jurado e várias vezes usado como um argumento positivo de que isso não ia mudar. Eu não vou ficar falando sobre a parte, usando o termo do Bruno Musi hoje, mercadológica aqui. Eu não vou falar sobre contrato de SAF, sobre comportamento de outras SAFs no Brasil. Eu vou falar sobre o fio do bigode. A palavra, a relação com o torcedor atleticano, beleza? Hoje é mais um Fael torcedor aqui, para que eles tentem entender qual é o sentimento hoje ao receber notícias assim. E é muito difícil você tentar passar para a SAF que você está, olha, tá dando errado a comunicação com o torcedor por causa disso. Porque eu tenho a sensação de que eles não aceitam que a comunicação deles é errada. De que a comunicação precisa ser através de Twitter, extraoficialmente, uma porta ou outra que tem aqui na comunicação e tal. E mesmo dando errado nesse tempo todo, porque, cara, se você, não é você falando, se é um outro cara falando por aqui, a gente já sabe que não, que é alguém tentando passar alguma coisa pra gente aqui, cara, que a gente sabe de onde tá vindo. E eu vou dar alguns exemplos sobre isso hoje para ficar bem claro. Se existia essa trava que atrapalha no mercado do Bruno Musi, você não chegou no clube há 2 meses, você tinha que falar pro torcedor atleticano lá atrás. O conselho pediu, eu vou aqui explicar para o conselho, para os conselheiros, que não é possível, porque lá futuramente isso vai atrapalhar quando a gente procurar novos aportes. Para quem não sabe, essa trava é uma cláusula antidiluição. O que é a cláusula antidiluição? No caso, eles não podem, sempre que entra um aporte, né, eles
Por exemplo, vamos supor que alguém quer colocar 500 mil hoje no Galo. Ele não pode mexer no percentual da SAF. Ele tem que mexer, no caso, no percentual da SAF, não, desculpa, da associação, que é 25%. Eles teriam que mexer nos 75% da Galo Holding. Então, para poder conseguir uma venda ali de ações e tudo mais, eles diluem parte desse valor, né? Vamos supor lá, o Menin tem 50% da SAF. Ele pode vender parte das ações dele, por exemplo, né, por um valor e aportar esse valor no clube. Eles podem pegar, mas no caso da associação não pode, porque não pode diluir. Então, por mais, vamos supor que alguém chegue e coloca 1 bilhão no Galo. Esse 1 bilhão, ele seria introduzido ali nos 75% sem mexer nos 25%. É mais ou menos isso a cláusula de diluição, entendeu? O valor ali das ações iria aumentar, mas a da associação não seria mexida. Falando a grosso modo, tem toda uma questão técnica, tá? Eu tô tentando falar da forma mais didática para a galera entender. Mas é uma cláusula que não permite que se mexa nos 25% da associação. Basicamente é isso. O problema é que tudo muda o tempo todo no que é dito para o torcedor, o que é dito na comunicação do clube. Concordo. E isso não atrapalha só para buscar investidor lá fora, não atrapalha só para divisão de percentual. Esquece isso, cara. Não atrapalha o percentual de ação, atrapalha a relação do torcedor. O torcedor perdeu a confiança totalmente. Totalmente, Bruno Musi. Era você lá e é você hoje com outra fala. Totalmente. Isso tem acontecido para tudo no Atlético, cara. Eu fui listando. Eu fui dar uma volta no bairro para pensar um pouco. E eu tô assim, cara, eles reclamaram do plantio, da quantidade de plantio de árvores, mas eles propuseram isso. Verdade. Mas vamos lá, tem uma fala importante do Bruno Musi, tá? Para a entrevista para Itatiaia. Ele fala, olha, e não é obrigatório nem 10%, existe uma leitura errada da SAF do Brasil. A associação não precisa ficar com 10% obrigatoriamente, não. Pode reduzir. Gente, eu aprendi o seguinte, eu cito toda coletiva de treinador, aprende a pegar entrelinhas em coletiva, em entrevista. Ele deixa claro, nem 10% precisa. O que vem por aí, tá? Só para entender, né, galera? Eu tava vendo hoje um vídeo, inclusive, lá no Bolivar, né? No momento que eu tô gravando isso aqui. Foi um professor dessa área falar, e eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que ele quis dizer com isso aí. Há uma brecha. Brasileiro é especialista em achar brecha em lei e regra, né? Há uma brecha nessa regra dos 10%, que é o seguinte. Vou tentar explicar o que eu entendi, tá? Existem tipos diferentes de ações de uma empresa, no caso de uma SAF. Existem as ações preferenciais e as ações... como é que é o nome? Preferenciais e... Eu tinha até separado o nome aqui. Achei o termo aqui. Ações ordinárias. Então, existem ações preferenciais e ações ordinárias. Obrigatoriamente, a SAF ela tem que ceder para a associação, no mínimo, 10% das ações preferenciais. Só que ele tem uma brecha lá, tem um negócio que você pode mexer, que esses 10% virariam 5% se você incluir as ações ordinárias. E aí, no caso, a associação ela pode terminar, depois das negociações e tudo mais, com até 5% ao invés de 10%. Então, basicamente foi isso que o professor, depois eu acredito o nome, eu vou falar aí na live depois, posteriormente, mas foi basicamente isso que o professor lá que entende de finanças e tal falou. Ou seja, é isso que o Bruno Buzi quis dizer quando ele falou dessa questão de a SAF não obrigatoriamente ficaria com 10%. Ela ficaria com 10% obrigatoriamente, mas das ações preferenciais. E aí tem a diluição aí das ações ordinárias, e esse valor seria reduzido pela metade, ou seja, a associação terminaria com 5%. Basicamente é isso, tá? Falando a grosso modo, depois eu vou trazer um vídeo ou uma live só falando sobre isso aí, vou trazer tudo que eu entendi, todas as informações que a gente buscou, beleza? Vamos lá. Pode ser pelo menos nós vamos ficar com 10%. Tá ruim, tá, mas não vamos ficar com 10%. Pode ser muito diferente, tá? Aí vamos lá. O que foi o outro argumento quando se aprovou a SAF do Atlético? A partir de hoje, a associação não tem dívida mais. A dívida é do Rubens, do Ricardo e do Rafael. Outra informação que eu descobri recentemente que não é verídica, tá, gente?
Pelo menos foi o que esse mesmo analista aí falou, que a dívida ainda é ainda é do Atlético. Atlético Mineiro SAF e não está necessariamente atrelado, que eles são somente avalistas dessa dívida, que se não for paga eles podem ser cobrados, mas não é nem a dívida toda, pelo menos foi o que ele falou. Como eu falei, depois eu vou trazer mais informações, mas só para deixar um tchanzinho aqui no vídeo para vocês, tá? Para vocês pensarem. Mas na hora de atacar a dívida, teve que atacar o percentual da associação. Confiar na palavra, galera, é tudo. Isso vai valer para muita coisa. A frase que eu mais tenho ouvido e que mais me preocupa de tudo que eu ouço de torcedor o dia inteiro, cara. Ontem eu parei às 4 horas da tarde, eu falei assim, cara, eu vou tirar uma folga hoje, que eu tô meio estressado, tô pilhado. E fui assistir até aquela série do Wrexham lá, do Ryan Reynolds. E a hora que eu peguei o WhatsApp, eu fiz assim, ó. Só as mesmas mensagens. Eu tô perdendo brilho, eu perdi a confiança e tal. E hoje, a hora que eu fui passear pelo bairro pra dar um rolê pra pensar sobre esse vídeo, eu ouvi exatamente a mesma palavra de novo, a mesma frase. Eu tô perdendo brilho de olhar ali, de ter essa relação que eu tenho intensa, cara. Porque eu tô desconfiado sempre, eu tô com uma relação de desconfiança sempre. E existe algo agora que interfere diretamente no futebol, é que esse comportamento de mudar a palavra atrapalha lá na bola rolando, porque ela tem acontecido com treinadores. O Kudê, ele deixou claro que isso aconteceu com ele. O Filipão, quando saiu, disse em uma entrevista à Rádio Gaúcha que entendia muito bem o Kudê naquele momento, né? E o Cuca, esse ano agora, na coletiva de apresentação, ele pega o microfone lá e ele sai e fala, não, a gente precisa gastar um pouquinho mais do que tá entrando de dinheiro, né? Acho que a gente vai ter que fazer um investimento a mais. E aí foi prometido que o que entrasse com o futebol seria gasto com o futebol. Mentira. E o Bruno Musi hoje, nessa mesma entrevista, fala que o Atlético tem que voltar a ter lucro. Ele cita, olha, tem a venda do Alisson, do Rubens, e o Atlético precisa ganhar mais do que gastar com venda de jogadores. Pode ser extremamente normal, mas porra, por que falar diferente anteriormente, cara? Desculpa. Pra quê? Aí é vício de mentir, cara. E o torcedor hoje tem internet, acabou a era do radinho, que se você colocava uma fita cassete e colocava no REC, e tinha salvo, ou você perdia tudo. Agora tá lá o print, o áudio. Aliás, eu temo que seja por isso que o Atlético hoje não permite que se grave os papos com a imprensa. Ano passado, teve um na Arena MRV, chamaram lá o Terosa, 98, papapá, não podia gravar. Agora tá tendo um monte de encontro, não pode gravar. É medo do print, é medo do REC? Com certeza. Porque se o serviço é de excelência, o plano é de excelência e tal, era pra ter orgulho de mostrar o que é dito ali, cara. Era pra Alterosa passar uma semana do especial daquela reunião que aconteceu ali. A sensação que eu tenho é medo do REC. É medo do registro que crava com aquilo que eu falei no início do vídeo. Que é você ter a aspa, o vídeo, o áudio, pra comprovar e cobrar depois. Né? Cara, é em muita área. O Atlético saiu da LFF e foi pra Libra. Outra vergonha, tá? O Rafael falou, não, Rafael, você é foda. E eu tinha esquecido disso. Os caras falaram que iam ficar na LFF, queriam ser ali os líderes daquele negócio ali, justamente para bater de frente. Alguns meses depois baixou a cabecinha, sim senhor Flamengo, senhores, como é que é? Liga primeira lá e abriram as pernas e foram. Depois de falar que não ia acontecer, que a gente ia bater de frente, que não sei o quê, que ia ser pelo futebol, os caras foram lá e abriram a perna. Cara, a memória do Fael é muito boa. Eu tenho que anotar esses trem depois. Ficou feio pro Sérgio Coelho. O Sérgio Coelho tava envergonhado dos outros dirigentes. O Sérgio Coelho não sabia onde botar a cara e ficou puto lá no Atlético. E com razão. Aliás, o Sérgio Coelho, por muito tempo, foi a peça, o rosto usado pra ir pra frente da câmera falar, pra ficar registrada a fala dele. O Sérgio Coelho falava, a Libra é melhor, a LFF é melhor, a LFF aqui, que é... E do dia pra noite caiu por terra todo o argumento. Aliás, quem é parceirão na comunicação teve que mudar de argumento também pra lá. Né? Tá vendo que é pra técnico, pra liga, pra negociação de jogador, pra tudo. O manto da massa. Prometeram algo pro atleticano, o projeto foi todo bagunçado, atrasado e não tinha resposta. Morreu. O manto da massa esse ano não teve. Morreu. Triste. Um dos melhores projetos que eu já vi um clube fazendo.
o Galo deixou morrer. Azulejo que venderam na Arena MRV com os nomes e tal. Tô esperando até a resposta aqui. A hora que eu tiver a resposta eu vou postar no Twitter porque não chegou a tempo de eu gravar o vídeo. Eu vi um post no Twitter essa semana, o João inclusive comprou no meu nome, na minha conta lá da Arena MRV, porque eu tinha uma cadeira cativa, comprou e a galera fica... Cara, eu investi no patrimônio que é 75% de vocês hoje. Eu ajudei a construir o patrimônio que é 75% hoje, coloquei meu dinheiro e vocês vão me entregar a parte que era uma pedrinha escrito meu nome lá na parede, que era simbólico, eu tô homenageando o atleticano que se foi, eu tô do meu casal, que seja do gato do cachorro, mas não fizeram a parte de vocês. Quer mais argumento? Gente, eu sei que é difícil. Lá eles estão putos comigo agora essa hora, provavelmente, porque tem gente que pesca, que trabalha só pegando tudo que é dito na internet, né, pra mastigar e levar pra lá. Inclusive, quando foi a aprovação da SAF, levaram meu nome pra lá, que eu era contra a aprovação da SAF. Eu sei, gente, eu sei. Chegar lá e falar. E uma pessoa que até me surpreendeu falou, não, o Fael não é contra a aprovação da SAF e tal, mas eu sei que rolou esse debate, né? Era pra eles falarem assim, será que ele tem razão nesse vídeo aqui? Será que nós estamos pecando? Será que nós estamos exagerando em coisas que... Será que nós temos que mudar o nosso discurso quando for comunicar com o torcedor? Mas, infelizmente, eles devem ver como os países que estão em guerra pelo mundo hoje aí. De um lado e de outro. O que eu tô falando aqui é para melhorar a relação da SAF com a torcida, da instituição, gente. Eu não quero guerra com ninguém, não. Sou pobre, feio, largado do mundo aqui. Quem sou eu para comprar briga com vocês? Eu entendo aqui que eu sou pequenininho na sociedade, jamais faria. Imagina. Porém, querendo o bem de vocês, eu tenho certeza que vocês encaram o que eu tô dizendo aqui como algo vindo de um inimigo. Sem assumir, o Atlético tem um problema de ego, vaidade, de assumir erro que é crônico de várias administrações. Acho que é do futebol isso. Eu vou ser justo. Vamos para mais uma situação. O Chuteira Gate. O atleticano foi lá pro estádio na esperança de ser escolhido para conhecer o Bernard e tal. E uma semana depois ele tem a sensação de que foi passado para trás pela própria instituição. Eu tô mentindo? O que eu tô mentindo aqui? Eu tô mentindo nessa parte da chuteira, eu tô mentindo no azulejo, eu tô mentindo no manto da massa, eu tô mentindo na Liga, LFF Libra, eu tô mentindo na do técnico, dos 25%. Qual parte que eu menti aqui até agora? Eu tô mentindo na parte que prometeram uma base, com print lá do Twitter, uma base forte nos próximos anos, e a base do Galo foi esquecida nesse período. A base do Galo é horrorosa, tem seus valores, tem o Vitão, tem o Cobra lá no Sub-17 que subiram pro Sub-20, mas a base do Galo vive seus piores dias, rebaixada, porque não foi cumprida a promessa, porque foi dito uma coisa e feito outra. Porque o Galo Business Day, que é praticamente uma coletânea de promessas não cumpridas, o Galo Business Day, ele vale uma reação do Casimiro, né, dessas... Ô, Frossá, faz pra nós aí que você tá com equipamento pra isso, tá? Faz um react do Galo Business Day. Que as dívidas... que o Daimon ia ser vendido para atacar dívidas onerosas, as dívidas mais complexas, e que isso ia fazer o Atlético rodar muito mais fácil nos próximos dias. Que o Fred Melo Paiva seria pagado do muro porque viria um rodízio de pinturas no muro dali pra frente e tal. Eu menti em alguma dessas coisas aqui? O rodízio das pinturas até hoje tá lá. Estamos esperando o rodízio. Nem em churrasco o rodízio é tão pobre. Pera aí. Quero sim, rapaz. Vou ler uma mensagem aqui. Vou ver. Os conselheiros foram chamados mês passado para conversar se aceitariam a diluição. E detalhe, eleição de conselheira por agora também. Pois é, já sondaram com alguns conselheiros e agora tem eleição do conselho. Sabe como que é a eleição de conselheiro no Brasil? Não é no Galo, não, no Brasil. O clube escolhe quem vai ser eleito. Quem se mostrou um pouquinho contrário aqui nessa mensagem, nessa sondagem, não vai ser eleito. Será que vai ser eleito? Tem uns que não precisam ser eleito, mas esses já são, pega o sobrenome de todo mundo, que tá lá nesses que não precisa de eleição, e você vai ver que tá em casa, tá? E também deve ser o último suspiro do Conselho Deliberativo do Atlético, né? A SAF perdendo cada vez mais esse percentual, deve ser o último suspiro realmente. Mas minha preocupação é a seguinte, eu venho no último pós-jogo agora, depois da vitória contra o Bucaramanga, eu fiz um vídeo convocando a torcida para lotar o estádio, para não afetar a relação com o time. Eu venho a alguns vídeos nas férias agora falando, galera, não deixa a relação... Tá registrado, gente. Tá registrado a aspa aqui, a fala.
Não deixe a relação, se você tá chateado com a SAF e tal, e fui muito atacado por isso nos comentários ou em mensagens que recebi por causa desse vídeo. Não deixa a relação com a SAF te chatear, esquece, blinda o escudo do Atlético, blinda a bandeira, blinda a camisa, paga seu GNV, vai pra arquibancada e tal. Então, o meu medo é que isso afete a relação da torcida com o Atlético, porque o Atlético, para mim, ele é blindado, ele é intocável. O Atlético tá acima de tudo. Eu vou continuar batendo essa tecla. Não deixe a relação de qualquer mágoa, qualquer chateação afetar a sua relação com o time, com os jogadores. Não deixe de curtir o Atlético na arquibancada, sua vida tá passando, vai chegar um dia que talvez você não consiga estar lá e tal. Não, eu optei por pagar meus 2 anos seguidos de Galo na veia Forte Vingador. Forte Vingador, é o preto que tá abaixo. Forte Vingador. Não deixe, galera. Mas não deixe de demonstrar sua insatisfação quando você estiver insatisfeito. Não deixe de elogiar quando você achar que merece elogio, porque é isso que tem que ser para o melhor do clube. Tá ok? No mais, o que tiver ao alcance do microfone do Fael, seja aqui no Camisa 12 ou lá no Hotel Esporte, vocês podem ter certeza que eu faço, porque lá atrás, quando comecei o Camisa 12, em 2009, foi depois de uma final, com goleada em clássico, né, que eu achava que o Atlético estava num ponto vindo de um centenário terrível. Então, começou na pior, não comecei na maciota não, na boa não. E comecei lá no interior também, com o pacto de tentar o máximo possível para dar o mínimo de contribuição para um Galo melhor. E esse é meu pacto, essa é minha obrigação, por isso o desabafo aqui. Né? Tá, então, galera, ó, vou parar aqui agora. Aliás, tá faltando bem pouquinho, né? Faltou ali só alguns segundos. Mas, pessoal, uma coisa que eu tenho falado várias vezes, né? Próximo jogo do Atlético, inclusive, que vocês vão ver esse vídeo, quando vocês verem esse vídeo aqui, próximo jogo do Atlético, ele é contra o Bucaramanga na volta, né? O próximo jogo em casa. É o próximo jogo que vai ter a torcida do Galo. Eu recebo sempre muitas mensagens de muitas pessoas, deixa eu voltar aqui para a tela principal. Recebo muitas mensagens de muitas pessoas durante o chat, durante as lives e tudo mais, falando: Léo, vou parar de pagar, não vou mais no jogo, incentivando, gente, não vão no jogo, não compre ingresso, não dá dinheiro para esses caras. Primeiro, vamos lá, vou enfatizar tudo que eu sempre falo aqui. E o Fael acabou de falar isso, eu concordo com ele, e eu já venho falando isso há muito tempo. Não deixe de fazer a sua parte. Não vai nessa onda que muita gente está pregando na internet de que não quero dar meu dinheiro para esses caras, que não sei o que, não é isso que você está fazendo, não. Primeiramente, quando você compra o ingresso, isso vai para o Atlético, não vai para eles. Tá? A gente tem que pensar no clube e não neles. Mas essa não é a parte mais importante. A parte mais importante para mim é que se você não está lá, meu amigo, minha amiga, torcedor e torcedora, se vocês não estão lá no estádio gritando por este clube, o clube tende a acabar. Não existe revolução, mudança, alteração de rumo de vida se não houver o grito das pessoas, se não houver a participação das pessoas. Não existe mudança sem você, torcedor. Não tem como. Se as pessoas não param de ir no estádio por conta desse pensamento, que no meu ponto de vista é errado, tá? Por conta desse pensamento que vocês não devem ir no estádio como forma de protesto para não dar dinheiro para os caras. Não existe protesto em silêncio. Não existe protesto mudo. Eles vão interpretar aquilo como o Galo está numa fase ruim, por isso eles não estão vindo. E para eles não vai fazer a menor diferença. Tá? O que a gente precisa é que você vá lá. E de preferência, se o Galo meter 5-0 no Bucaramanga, ao final do jogo, faz aquele grito de vergonha pra SAF, não é pro time não, pra SAF. Porque eles vão entender que nós estamos insatisfeitos. Porque se chegar lá, o Galo meteu 5-0, tá tudo bem, tá tudo limpo, sai todo mundo fazendo festa. Não. Terminou o jogo, principalmente se ganhar. Tá? Que a chance é boa da gente ganhar esse jogo aí. Se o Galo ganhar, e se ganhar bem, melhor ainda, chega lá no final do jogo, 40 mil torcedores, lotado lá a arena, gritando vergonha, mostrando a sua indignação, mesmo após uma vitória, aliás, principalmente após uma vitória, porque isso sim vai trazer uma repercussão gigante para o sentimento do torcedor atleticano. Porque se você faz na derrota, eles falam que é por causa da derrota. Se o time está jogando mal, eles falam que é porque o time está jogando mal.
Então eu tô torcendo para esse jogo contra o Bucaramanga, o time jogar bem. E que você, torcedor, dissemine isso aí para quem estiver com você, para quem vai no estádio. Acabou o jogo, o Galo meteu 5-0. Grita. Mostra a sua indignação com tanta mentira que é contada, com tanta informação, com tanta promessa que não é cumprida. Porque quando não se cumpre a promessa, gente, me desculpa, para mim é mentira. Se eu te prometo que eu vou fazer alguma coisa e eu não faço, eu menti para você. Se eu prometo aqui no canal Galo React que eu vou sortear alguma coisa e eu não sorteio, eu menti para você. Eu prometi aqui várias vezes que eu levaria o brinde do nosso aniversário nos eventos que eu fosse. Eu estou levando, ninguém ainda pegou, ninguém chegou para mim mostrando as condições para poder levar esse brinde, mas eu levo todo evento em que eu estou. Porque se eu não levar e não cumprir, não entregar para uma pessoa que cumpriu os requisitos para levar esse troféu que eu tenho aqui, né, que é um troféu de vidro da Libertadores do Galo, uma placa, na verdade, não é um troféu, uma placa, eu vou estar mentindo para você, porque eu prometi uma coisa e não estou cumprindo. Vocês entendem? E isso sim tem que se refletir nas empresas deles. Porque se o dono de uma imobiliária te promete uma casa bem feita e não cumpre, ele mentiu. Se o dono de uma empresa de banco te prometeu uma conta que vai realmente te ajudar nas finanças do seu dia a dia, ele não fizer isso, ele mentiu. E os donos das grandes empresas estão fazendo promessas e não estão cumprindo. Eu perdi completamente a minha credibilidade em todos eles. A minha confiança, desculpa, não é a minha credibilidade, a minha confiança em todos eles. Que lutem para reavê-la como torcedor. Como informador, né, como comunicador, eu vou continuar passando todas as informações para vocês, mas nunca vou me eximir de dar a minha opinião. E aqui nós temos um cara que é um ícone da torcida, que é o Fael Lima, mostrando quanta coisa foi prometida e quanta coisa não foi cumprida. Nós vamos fazer um vídeo só trazendo aí essas promessas feitas para a galera ver. E me desculpe vocês da SAF, que eu sei que muitas vezes tem aquela galera que separa o material para assistir, para poder, muitas vezes, né, a gente vai tentar ir lá na arena, eles vão ignorar, eles não vão deixar a gente entrar, né, nos eventos. Isso acontece muito, viu, gente? Vocês passarem a não ver o Galo React nos eventos é por conta disso. Porque eles encaram a gente como inimigos. Não são inimigos, eu tô cansado de tentar defender vocês aqui. Cansei mesmo, de coração. Sabe, eu peço pra galera, não, gente, vamos maneirar, não é para vocês ofenderem, e realmente não é. Não é ofendendo a pessoa deles, né, a índole e tudo mais que vai resolver. Mas com que cara eu chego pro torcedor que tá assistindo a gente aqui, e não são pouquinhos, e falo pra ele, não, torcedor, vai torcer pro Galo, vai dar apoio pros caras lá, apoia lá os R's, apoia a nossa SAF, ela tá tentando fazer o melhor. Se no dia seguinte vocês vão lá e descumprem uma coisa que vocês prometeram, fica difícil, muito difícil. É isso, galera. Se você ficou até aqui, então muito obrigado. Não esquece, dá aquela moral, deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva no canal Galo React, canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente para você e mais especialmente ainda para nossa massa querida e amada do Galão, que está sempre aí com a gente dando aquela moral. Continua divulgando o nosso trabalho, é muito importante. Muito obrigado a todos. Lembrando novamente, o link está aí na descrição para quem quiser dar aquela moral. Tamo junto, forte abraço e até a próxima, meus amigos. Valeu! Falou!